Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço imensamente essa oportunidade ao povo fluminense de poder ocupar mais uma vez essa tribuna. Saúdo deputados presentes e Vossa Excelência que preside esse expediente final. Mas faço uso dessa tribuna nessa tarde para rememorar um episódio lamentável ocorrido há 16 anos atrás, que foi a chacina do Borel. Na semana em que o Jornal Extra noticia, a partir da constatação do laudo cadavérico do porteiro assassinado, porteiro da Fiocruz, assassinado em Manguinhos, em janeiro desse ano, a constatação de que os tiros que o atingiram vieram da parte superior da cidade da polícia, provocada pela ação de snipers. Nós não podemos deixar de frisar que o Rio de Janeiro mantém o que Márcia Leite, professora, pesquisadora da UERJ, chamou de metáfora da guerra. Esse discurso que, infelizmente, produz a polícia que mais mata e a que mais morre, produz o descarte desnecessário de vidas, seja da população civil, seja dos profissionais da ponta da segurança pública. É preciso que essa sociedade repense a segurança pública a partir de uma ação integrada de educação, cultura, lazer, infraestrutura, meio ambiente, inteligência, para além da ostensividade e do confronto desnecessário. Nesse sentido, essa política de assassinatos sistemáticos, com índices de massacre, tons de necropolítica, tem na juventude negra a sua eleição como inimiga pública a ser combatida. Nós sacrificamos os jovens negros periféricos, sacrificamos uma população e muitas das vezes isso é tratado como danos colaterais. No dia 16 de abril de 2003, há 16 anos atrás, policiais do 6º Batalhão, numa operação extraoficial, executaram 4 jovens negros, sumariamente a queima-roupa, sem o direito de se identificar, o que ficou conhecido como Movimento Posso Me Identificar. Desde então, vem atuando e eu estive à frente desse movimento, acompanhando ativamente as mães, e o caso ganha repercussão porque um dos jovens era cidadão suíço e havia vindo ao Brasil para servir ao Exército Brasileiro. E essas mães sofrem com as dores de terem seus filhos revitimizados, criminalizados e a perda da sua possibilidade na maternidade. Um deles, estagiário da Eletrobras, com futuro promissor, pai de uma criança, hoje adolescente, com toda uma expectativa e perspectiva de futuro interrompida. No último dia 24 de novembro de 2018, o júri popular presumiu legítima defesa de 4 jovens que portavam uma habilitação, um alvará para dirigir o táxi, o outro, a sua identificação como estagiário da Eletrobras, um estudante e um pintor autônomo. A juventude negra precisa e quer viver e trabalhar. Hoje também faço um link com o Abril Vermelho. E o Abril Vermelho, para quem não sabe, ficou assim instituído por uma lei
10.469 de 2002, para relembrar o massacre sofrido por agricultores, trabalhadores rurais sem terra em Eldorado dos Carajás, no norte do país, no Pará, no dia 17 de abril de 1996, há exatos 23 anos. O que nós precisamos é de mais pessoas produzindo com dignidade no campo, mais comida saudável e menos êxodo rural. Hoje, mais de 70% dos alimentos consumidos no Brasil são da agricultura familiar. O campo precisa de investimento e não de truculência. O investimento no campo gera emprego, estabilidade para as famílias. E aí vocês podem pensar, o que a chacina do Borel e o massacre de Eldorado dos Carajás têm em comum? Os dois evidenciam o ataque frontal aos direitos e à democracia plena. O Rio de Janeiro tem vivido um fenômeno que são a presença de grupos paramilitares que oprimem, inclusive, trabalhadores rurais. Sim, o Rio de Janeiro tem trabalhadores rurais. São mais de 2.152 produtos com agrotóxicos em circulação. Então, quando os nossos trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar gritam por políticas públicas eficazes, que não sejam políticas públicas de truculência, de morte e de menos fomento a esses processos, quer dizer que se o campo não planta, como diz o MST, a cidade não janta. E essa semana, para finalizar minha fala, nós tivemos no Rio de Janeiro, ainda sob a égide do Abril Vermelho, ameaças ao assentamento Terra Prometida, que fica em Caxias e tem cerca de 70 famílias assentadas, com uma ocupação autorizada pelo Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro, uma ocupação construída pelos agricultores, foi atacada por indivíduos armados, ameaçando crianças, mulheres, jovens. Ou seja, o assentamento ele vem sendo fortalecido por uma fiscalização do Ministério Público Federal, consolidando a ação como órgãos já ditos aqui, TERJ, e também o INCRA, o INEA. Enfim, em meio a esse cenário complexo, esse assentamento que há 13 anos vem produzindo, vem mantendo a subsistência dessas 70 famílias. O assentamento Terra Prometida produz alimentos agroecológicos, sem agrotóxico, resistindo, produzindo alimento saudável, livres de veneno. Ou seja, são fornecedores da rede ecológica, uma rede que há quase 20 anos elimina a figura do atravessador, entregando para a população da capital alimentos sem agrotóxicos. Ou seja, nós estamos acompanhando, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos... Deputada, 1 minuto. ...e outras comissões, acompanhando esse assentamento. Então, reafirmar a luta democrática pela manutenção da vida, seja a vida nas periferias, favelas e no todo conjunto da população fluminense, bem como na área rural, tão importante para a manutenção e resistência, para a segurança alimentar e para a manutenção da identidade da produção no campo, de povos originários, quilombolas, indígenas. Então, faço uso dessa tribuna para reiterar a defesa pela vida e pela democracia. Muito obrigada, senhor presidente.